Olá, pessoal. Eu sou o professor Antônio Marcos. Estamos aqui direto do nosso App Física e hoje eu vim trazer uma dica de uma questão que é super casca grossa, questão que deu o que falar, questão que era muito inteligente. E a gente está aqui para ajudar um pouquinho, né? A gente está aqui para se ajudar. Então vamos lá, gente boa, vamos juntos. Vamos ver como é que a gente trabalha um exercício como esse, fazendo uso de algumas pequenas dicas legais, né? E, claro, cada vez mais otimizando nossa qualidade de estudo. Bom, essa questão da FUVEST de 2019, tá? Deixa eu chamar a atenção aqui que você vai ver a questão apresentada como modificada e logo em seguida lhe direi por que está como FUVEST 2019 modificada. Ele diz o seguinte no texto: em uma fábrica, um técnico deve medir a velocidade angular de uma polia girando. Ele apaga as luzes do ambiente e ilumina a peça somente com a luz de uma lâmpada estroboscópica, cuja frequência pode ser continuamente variada e precisamente conhecida. A polia tem uma mancha branca na lateral. Ele observa que, quando a frequência de flashes é 9 Hz, a mancha na polia parece estar parada. Então, aumenta vagarosamente a frequência do piscar da lâmpada e, só quando esta atinge 12 Hz, é que, novamente, a mancha na polia parece estar parada. Com base nessas informações, ele determina que a frequência de rotação na polia em rotações por minuto é, com toda a licença e respeito à instituição que é a FUVEST, a gente só substitui esse finalzinho aqui, ó. Ele determina que a frequência de rotação da polia, que originariamente estava a frequência angular da polia. E a frequência angular, gente, é a mesma coisa que velocidade angular. E a velocidade angular é dada em radianos por segundo, não em RPM. Então ele pediu a frequência de rotação. Então nós fizemos esse pequeno ajuste aí, nossos respeitos, mas é muito importante para que fique uma leitura tranquila. Afinal de contas, pense numa questão de excelência, é essa. Excelente exercício. Maravilhoso exercício. Então, o que acontece? Nós temos aqui a seguinte situação. Você tem uma polia girando, você tem uma polia em giro, né? Essa polia, que é o centro da polia, ela está num processo giratório, vamos botar aqui, ela está num processo giratório, né? Está girando, está girando. E aí o que acontece? Nessa sequência de giros que ela tem, nessa sequência de giros que ela está, a gente tem que ter um cuidado muito especial com o seguinte. Ele disse que a polia tem uma mancha na sua lateral. Ele disse que é uma mancha branca, mas eu vou colocar aqui numa outra cor para a gente, né, destacar um pouco, tá? Então ela tem uma mancha na sua lateral. Pronto, uma manchinha aqui na sua lateral. Pronto. E ele disse o seguinte: quando ele emite a luz estroboscópica, né, ou seja, intercalada na sua propagação, essa luz, quando ela é emitida numa frequência, lembre que luz é uma onda eletromagnética, né? Quando os flashes são emitidos numa frequência de 9 Hz por segundo, ao chegar nessa mancha, a mancha parece estar parada. Ok? Aí depois ele disse que aumenta vagarosamente a frequência. De 9 Hz que ela tem aqui, né? Ele vai a 12 Hz. Então, vamos dizer que ele faz uma outra projeção, né? Então, ele tem uma frequência aí, que vai atingir o ponto também, e essa frequência também vai dar a ideia de que, né, 12 Hz de frequência, vou botar assim, tá? Frequência da primeira irradiação, frequência da segunda irradiação. Muito cuidado que essas frequências não são frequências do giro, são as frequências dos flashes atingindo a polia e ele fazendo a leitura perceptiva de que em 9 Hz a mancha parecia estar parada, em 12 Hz
também parecia estar parada. E ele diz, eu quero a frequência de giro da polia, porque é bom a gente lembrar que essa polia não está parada, ela está girando. Caramba! Então veja, o tempo que ela leva para dar o giro, ele é contabilizado entre a primeira frequência irradiada no ponto e a segunda frequência irradiada no ponto. Ou seja, o tempo que ele leva para dar o giro é o período. Se eu descobrir o período de giro dessa polia, eu vou acabar descobrindo justamente a frequência. Então, como é que eu vou medir esse período de giro? Bom, o período de giro só pode ser medido entre as frequências 9 e 12. Não dá para medir antes de 9 ou depois de 12, não dá, não tem nenhum outro dado. Então, o que a gente vai fazer? Poxa, o período giratório da polia, ele vai ser medido entre o primeiro período e o segundo período, né? Entre eles, a diferença entre um e outro. Mas eu não tenho esses períodos. Ah, gente, mas você sabe, vamos lá? Que a frequência é o inverso do período, né? Ou melhor dizendo, o período é o inverso da frequência em qualquer sistema oscilatório e aqui não é diferente. Então, a frequência da primeira irradiação vai ter um período que é o inverso da frequência, inverso de 9, 1/9 de segundo. A frequência da segunda irradiação, você tem um período do segundo, 1/12 de segundo, é o inverso também. Então, o que vai ser o período da polia? O período da polia, 1/9 menos 1/12. Então, o período da polia, tirando o BMC aqui, 36 por 9 dá 4, menos 36 por 12 dá 3. O período rotatório dessa polia, 1/36 de segundo. Mas ele não quer o período, ele quer a frequência. Mas sabemos que a frequência é o inverso do período. Então, vamos botar aqui claramente a frequência da polia é o inverso do período da polia. Não precisa nem fazer essa conta. O inverso de 1/36 seriam 36 Hz. Mas, detalhe, destaque para o texto, ele pede, só circulando aqui, ó, em RPM, rotações por minuto. Lembre que frequência em Hertz é frequência em rotações por segundo. Então, o que faremos nós? Poxa, tem uma relação de transformar em um no outro? Tem. Vamos lembrar aqui no cantinho que fica tranquilo, ó. Só destacando, deixa eu só destacar essa lembrança. Existe uma transformação de, vou botar aqui no cantinho, de Hertz para rotação por minuto. De Hertz para rotação por minuto. De Hertz para RPM, gente, você multiplica por 60. De rotação por minuto para Hertz, você divide por 60. Lembre que Hertz é rotação por segundo. Rotação por minuto, 1 minuto, 60 segundos. Daí que vem essa multiplicação, essa divisão por 60. Então, para achar o valor de Hertz para rotação por minuto, eu preciso pegar 36 e multiplicar por 60. E se eu pego o 36 e multiplico ele por 60, a frequência da polia, 36 vezes 60, corresponde a 2.160 rotações por minuto. Agora sim, esta é a frequência da polia, portanto, alternativa a letra A. Bom, esse tipo de exercício é um exercício baseado numa possível dica, e de vez em quando a gente traz uma. Atente para o seguinte fato, gente boa. É o seguinte, atente para o seguinte fato. Quando a frequência dos flashes é de 9 Hz, mesmo a polia girando, ela sincroniza a mancha como se estivesse parado. Quando a frequência dos flashes é de 12 Hz, ela continua girando, mas também dá a mesma sensação de que ela está parada. Então, a frequência da polia, ela sincroniza com 9 e 12 Hz. Então, essa frequência provavelmente é um múltiplo desses elementos.
Até porque a frequência é número de voltas por tempo, então é um processo que pode ser múltiplo. Naturalmente ele é, porque ele está conectado a esses elementos. E como é que eu posso fazer essa relação? Essa relação, ela é trazida da seguinte forma. Poxa, se você tem frequências de mesma condição em comum, então essa frequência ela é partilhada entre as duas. E daí eu tenho 9 Hz para uma mesma condição, eu tenho 12 Hz para uma mesma condição. Então, a frequência é um fator comum às duas outras. A frequência de giro é um fator comum à frequência dos flashes da lâmpada estroboscópica. Então, o que eu faço? Vamos lá. 9, 12, né? Por 2, repete o 9. Por 12 por 2 dá 6. Por 2, continua 9. Aqui dá 3. Por 3, aqui dá 3. Aqui dá 1. Por 3, aqui dá 1. 1. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 3, 36 Hz. Frequência giratória comum às frequências dos flashes. Caramba! Só que eu quero como rotação por minuto. Pego 36 e multiplica por 60. Então, a frequência da polia corresponde a 2160 RPM. Então, gente boa, é importante a gente perceber isso, é importante trabalhar isso, é importante eu botar legível também. A frequência da polia, 2160 RPM. Ok? Fica a dica, é o momento Apdica, e isso serve para muitas questões, inclusive aquelas de excelente nível, como essa daqui. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado esse momento. E continua aqui com a gente no App Física. Continua aqui com a gente, que a gente traz mais dicas, que a gente traz novidades, que a gente traz curso de aprofundamento. Fica com a gente. Um grande abraço e até a próxima, gente boa.